do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Madureira Nova Cruz. Eu sou Natanael, esse aqui é Abraão, nós somos professores da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja e estamos aqui para trazer mais um vídeo, o quarto vídeo com o capítulo 4 do estudo do livro de Provérbios. Então nesse momento, pegue mesmo a sua Bíblia e venha com a gente estudar esse livro. Capítulo 4 de Provérbios, o escritor, e no caso aqui, né, quem traduziu a Bíblia na versão NVI, vai dar o subtítulo A Sabedoria é Suprema. E o escritor ele começa com algumas ordens. Ele vai dizendo: ouçam, estejam atentos, não abandonem. E ele vai dizer para não fazer isso em relação ao ensino, à instrução, aos mandamentos. De acordo com a tradução vai ter uma diferença. Mas o verso que eu quero destacar, isso vai servir para nós que ainda somos jovens. No caso, Natanael já é casado. Para quem já é casado, o verso 3 diz assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Verso 4. Ele me ensinava e me dizia. Interessante porque diz assim: em companhia do meu pai. Então, é interessante porque o Provérbios vai dizer o seguinte: o melhor presente que um pai pode dar ao filho é a presença do pai. E não só a presença, porque ele vai dizer: ele me dizia, ele me ensinava. É interessante porque o ensino não é só, como a gente vai ver, já é um spoiler para os outros provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. É diferente de dizer ensina a criança o caminho. Mas aqui ele está no caminho com a criança e está ensinando. É um pai que está presente, está na companhia do filho e está ensinando para o filho. Isso é extraordinário, porque, como a gente já falou, Provérbios vai focar na nossa vida espiritual, mas vai focar também na nossa vida pessoal, na vida familiar, na vida física, na vida emocional. E ele vai dizer: o melhor presente que um pai pode dar é a presença dele para o filho. É a presença dele. Como a gente já falou desde o primeiro vídeo, inclusive só falando de novo aqui, se você não está acompanhando essa série desde o primeiro vídeo, é importante que você vá lá e acompanhe. Liga a playlist lá e bota para assistir tudo encarreado, caso você chegue aqui de paraquedas, porque o que a gente tá falando é algo que, para você entender o que tá rolando, você depende de assistir o início e continuar vendo. Então, desde o primeiro vídeo a gente vai falando: olha, esses primeiros capítulos de Provérbios, você vai ver algo que vai se repetir muito, talvez para você que tá assistindo ou para quem tá estudando o livro de Provérbios, talvez, tipo, para que repetir tanto? Talvez seja cansativo, mas é um pai falando com seu filho. Imagina que um pai passou a vida inteira falando com seu filho. Então ele não disse só uma vez: meu filho, preste atenção nas minhas ordens, preste atenção nas minhas leis, nos meus ensinamentos. Então o pai disse várias vezes, da mesma forma, a gente vai ver se repetindo várias vezes nesses primeiros capítulos de Provérbios. Acho que o substrato, o suprassumo da sabedoria, a gente vai ver bastante também nos demais capítulos, mas aqui a gente está vendo mesmo uma sabedoria baseada no ensinamento paternal. É um pai dando conselhos ao seu filho, ensinamentos ao seu filho. Então, esse início também é muito importante, e como eu disse lá no primeiro vídeo, principalmente para o jovem que vai estar ouvindo. Nós que somos jovens, esse início é muito, muito importante. Sim. Agora no verso 7 diz o seguinte: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, o sábio, já dando continuidade, né? No capítulo 1, o sábio é alguém que teme ao Senhor, é alguém que tem honra e beleza. E aí você vai ver que o sábio, ele vai caracterizar o sábio. E nessa caracterização, o verso 7 vai dizer: o sábio é alguém que investe na sabedoria. Na sabedoria. O nosso pastor Jean, ele sempre fala isso. Se eu tiver que optar, eu acho que ele até disse uma vez, que já optou entre ir lanchar ou comprar um livro. Ele disse: eu vou comprar um livro. Porque o lanche lá vai ser um momento de comunhão, vai ser importante, mas o livro é o meu conhecimento. O sábio é alguém que investe na sabedoria. É alguém que entendeu isso, que precisa ser sábio. A gente vai ver isso também se repetir outra vez mais na frente no livro de Provérbios, algumas outras vezes, mas é uma coisa que fica clara e nesse versículo a gente entende. Cara, o conselho da sabedoria. Se eu tenho sabedoria, eu vou ouvir esse conselho de mim mesmo. E isso é um reflexo de algo que a gente já comentou nos outros capítulos de Provérbios: humildade. Uma das principais características de um sábio é que ele é humilde. Humilde não só com relação aos outros, mas principalmente com relação a si mesmo. Um sábio, ele sabe, é até engraçado, né? Um sábio sabe, mas um sábio sabe que ele precisa de mais sabedoria. Que ninguém nunca chega ao limite. E que, principalmente, ninguém nunca sabe tudo. Quando você vê alguém se passa por essa pessoa muito intelectual, que sabe de tudo, que não precisa mais conhecimento, que começa a chegar ao ponto de menosprezar os outros, porque na visão dele, ele acha que ele sabe muito, característica de alguém que não é sábio. Porque o sábio, ele tem a humildade de nunca parar de perseguir a sabedoria. O sábio sabe
que não sabe tudo, né? O sábio sabe que não sabe Justamente tudo. isso. E isso é tão verdade que Salomão, que é o homem mais sábio, ele vai dizer, escute conselhos. Porque se a sabedoria fosse só uma que eu tenho e já... Não, ele é o mais sábio. Aí ele, escrevendo, ele diz, escute sábios, andem com pessoas mais sábias. Então isso é extraordinário. E aí no verso 11 eu também achei interessante, vamos só pular um pouquinho, porque ele diz, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Esse o conduzir quer dizer andar junto, quer dizer estar ao lado. Então é justamente essa questão do exemplo. O exemplo é a perfeita forma de ensinar. Eu posso falar, muitas vezes, eu posso até dar tudo na mão, mas se eu for o exemplo, realmente eu vou estar ensinando. Se eu for o exemplo, de fato, é a forma mais eficaz de ensinar, é o exemplo. Se eu falar alguma coisa, mas eu não agir, realmente eu estou sendo hipócrita, né? É o que Jesus fala também aos fariseus. Perfeito. Tem uma frase aí que nosso coordenador Daniel, ele falou uma vez, lá no início do ano passado, que eu achei muito interessante. Ele falou que ele ouviu um pregador dizer isso. 1 grama de testemunho pesa muito mais do que 1000 quilos de pregação. Mais uma vez a gente relembra de Jesus. Cara, Jesus, ele ensinava as multidões com palavras, mas aos discípulos, aos que estavam mais perto, ele ensinava com atitudes. Quando ele queria mostrar a conduta certa do que fazer, ele não ia dizer, ei, faça não. Ele mostrava o jeito certo de fazer. E outra coisa maravilhosa que eu também observo nesse versículo é que, lembrando, é um pai dando conselhos ao seu filho. E ele está dizendo isso para o filho, olha, eu te conduzi pelo caminho da sabedoria e te encaminhei por veredas retas. O verso 12 diz, assim quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos, quando correr, não tropeçará. Isso é um conselho para nós que somos filhos, vemos de um jeito. Os conselhos de meu pai, a sabedoria do meu pai, elas vão me levar por esse caminho íntegro, esse caminho reto, esse caminho de sabedoria. E quando eu correr, eu não tropeçarei e não encontrarei obstáculos. Mas, olhando pelo lado do pai, porque um dia nós vamos ser pais, e como a gente deve também guiar os nossos filhos, deve ensinar os nossos filhos. E o mais importante de tudo isso é que o verso 12 deixa bem claro que se eu sou pai e guiar o meu filho por esse caminho, ou se eu sou filho e seguir os caminhos do meu pai, a minha vida vai ser mais fácil. Porque eu vou correr e não vou tropeçar. Eu vou seguir e não vou encontrar obstáculos. Mas isso tudo é o caminho da sabedoria. Muito, muito, muito maravilhoso, capítulo 4. Ainda sobre isso, questão do exemplo, quando Lucas está escrevendo lá em Atos, ele começa dizendo assim, eu estou relatando aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Justamente essa questão do exemplo. Ele ensinava, mas era algo que ele fazia antes. Se você for olhar a oração de Jesus, quando ele ensina os discípulos a orarem, tudo que ele falou para os discípulos fazer, ele já tinha feito. Se você pegar todas as petições, tudo que está lá na oração do Pai Nosso, né, que a gente é conhecido assim, você vai ver que todas as ordens lá das orações que ele mandou a gente fazer, foi algo que ele já tinha feito. Então o exemplo é algo primordial para ensinar, é a forma mais eficaz de ensinar. Pulando para o verso 18, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Já foi falado, né, do presbítero Daniel, que ele sempre usa esse versículo quando está conversando, que está falando desse aperfeiçoamento, e é de glória em glória, e não é de uma hora para outra, mas a vereda do justo ela vai até chegar no estágio perfeito. Eu acho lindo esse versículo. A gente prefere a NVI pela linguagem, uma linguagem mais clara, mas que não foge do real, do original. Mas eu acho lindo como esse versículo é na Almeida Revista Corrigida. A vereda do justo é como a luz da aurora, e brilha cada vez mais até que seja dia perfeito. Cara, o que eu entendo desse versículo é que o caminho da sabedoria, o caminho do justo, o caminho do íntegro, que a gente falou muito isso no capítulo 2, vai chegar um momento que o caminho do justo vai ser tão iluminado, e não confunda, essa luz vem de Cristo. Provérbios, quando Salomão escreve isso, ele está falando da supremacia de Deus e da luz de Deus. Vai chegar um momento que esse caminho de justiça que a gente vai seguir vai estar tão iluminado pela luz de Deus que o próprio caminho vai começar a brilhar. Que mesmo que seja noite, o caminho que eu estou seguindo vai iluminar. Não porque eu sou justo ou porque eu posso, mas porque Deus me justifica. Não porque eu sou perfeito, mas porque Deus me aperfeiçoa. Chega um momento dentro dessa caminhada que a gente tá
tá indo em direção à luz, que mesmo que anoiteça, a gente continua vendo a luz. Não porque a luz é nossa, mas porque a gente tá no caminho que não existe mais trevas. A gente entrou dentro do caminho, brilhou tanto e se aperfeiçoou tanto na luz perfeita, que já é dia perfeito. Não existe mais trevas dentro desse caminho. Obviamente, nós como seres humanos vamos errar sempre. A gente está destinado a pecar e a viver nessa vida pecadora até que Deus volte e nos aperfeiçoe. Talvez esse dia perfeito que Provérbios fala seja só quando Deus vier e nos transformar em corpo glorioso, mente gloriosa. Mas talvez já aqui nós também possamos caminhar nessa vereda que um dia chegará a ser dia perfeito. Porque a luz que nos guia não é nossa luz. A sabedoria que nos guia, a gente já falou sobre isso também, não é a sabedoria terrena, é a sabedoria do alto. Eu vi uma frase essa semana, né, que dizia: nada está perdido para quem já foi achado. Então combina muito com isso aí. Nada está perdido para quem já foi achado. Nós fomos achados pelo Senhor. Perfeito. E só para finalizar, né, infelizmente, os versos 23, 24 e 25 me chamaram a atenção, que vai dizer: acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras traduções vai dizer que é de onde sai as saídas da alma. As saídas da alma. Mas para guardar o coração é uma das ordens, né, que Salomão dá. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Se você for ver, quando você vai ler um pouco de Tiago, vai ver que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E ele também fala muito sobre a língua. Né? Lá, se não me engano, no capítulo 3... Capítulo 4. Vai falar sobre a língua. Então, aqui Provérbios, o escritor aqui já está dando um indicativo. E Tiago lá só vai aumentar a compreensão. E por último, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Isso faz lembrar o que Paulo disse, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, vou olhando para diante, que é aquilo que está por vir. Então, ele mantém esse olhar no alvo. Eu acho maravilhoso esse 23, e eu acho que esse versículo 23 do capítulo 4 de Provérbios está no hall da fama dos versículos mais conhecidos pelos crentes. E como ele é importante. Recentemente eu li um livro que falava sobre guardar o coração. Quando ele falava sobre guardar o coração, ele dizia: o portão do coração é a mente. A porta do seu coração é a sua mente. Vigie aquilo que está passando pela porta do seu coração. O que entra na nossa mente é o que vai ficar para nossa alma. Às vezes quando a gente pensa em alguma coisa, aquilo fica na nossa mente. A gente muitas vezes não controla as coisas que chegam até nós, mas a gente pode controlar o que fica. Então muitas vezes chegam palavras ruins, palavras de maldição, palavras tristes para nós, e a gente controla o que fica. Muitas vezes nós mesmos geramos essas coisas contra a nossa vida, coisas que entristecem a Deus, e a gente deixa essas coisas ficarem. Quando isso fica na nossa mente, passou pela primeira porta, isso vai chegar até o nosso coração. Então o nosso coração é como uma terra fértil. O que a gente plantar no nosso coração, a gente vai colher. Por isso que o verso 24, logo após ele dizer que, acima de tudo, guarde o seu coração, por isso no verso 24 ele diz: afaste da sua boca as palavras perversas. Cara, não planta no teu coração palavras perversas. E ele continua dizendo: fique longe dos seus lábios a maldade. Cara, não planta no teu coração a maldade. Porque o que você plantar no seu coração, você também vai colher. Isso aí não é uma consequência externa. A Bíblia fala muito da lei da semeadura, isso como atitudes, como consequências da sua conduta. Mas esse versículo está falando de algo que é mais interno ainda não passou para o externo. O que é que eu estou plantando dentro do meu coração? O que é que eu estou fazendo crescer aqui? Se eu plantar palavras perversas, eu vou colher perversidade. Se eu plantar maldade, eu vou colher maldade. E não é a maldade externa a mim, dos outros, mas a minha maldade. Maldade em mim mesmo. Por isso que a gente deve encarar dessa forma. E aí, o verso 25 é maravilhoso, porque a primeira frase do verso 26 resume o verso 25. Veja bem por onde anda. Veja bem que pensamentos estão passando pela porta do seu coração. Veja bem quais as sementes que estão sendo plantadas. E veja bem o que você vai colher. O caminho do justo é como a luz da aurora. Mas o verso logo após do 18 vai falar do caminho dos ímpios também. E o caminho dos ímpios, ele diz que o caminho dos ímpios eles tropeçam e nem veem no quê. A gente precisa ser consciente. Esse versículo ele me leva a pensar que guardar o coração é algo consciente, é algo racional. Os ímpios eles tropeçam sem nem ver no que tropeçam. Nós não podemos ser assim. O sábio, ele não anda nesse tipo de caminho.
O sábio, ele anda no caminho luminoso, caminho de luz, porque o sábio guarda o seu coração. O sábio sabe aquilo que está passando pelas portas do seu coração e sendo plantado ali dentro. Quando a Bíblia diz isso, quando o provérbio diz isso, é um lembrete. Seja consciente daquilo que está passando pelas portas da sua mente e entrando e sendo plantado no seu coração, porque aquilo que foi plantado vai ser colhido. De novo, se você plantou palavras perversas, vai colher perversidade. Se você plantou a maldade, você vai colher a maldade. E antes de você ver isso acontecendo do lado de fora, isso vai acontecer do lado de dentro. E a boca fala do que o coração Está cheio. No pior dia, né, de Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou o Salmo, né? Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Justamente porque esse coração dele estava cheio da palavra. No pior momento da vida dele, ele citou um versículo, né? Não tinha mais o que fazer, porque o coração dele estava cheio. Então, de forma resumida, Provérbios 4, primeira coisa que o maior presente que um pai pode dar ao filho é a presença do pai. E o exemplo, que no caso aí vai dizer que ele ensinava, o exemplo é a forma melhor de ensinar. O sábio, do verso 7, é alguém que investe tudo na sabedoria. Se for para escolher investir em outra coisa, ou na sabedoria, o salmo é alguém que investe tudo na sabedoria. E o verso 18 vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, que na tradução aí diz, até chegar o dia perfeito. E, de forma bem resumida, é isso. Nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que saem as saídas da alma. Então é interessante porque ele diz, guarde, você tem que guardar esse coração. E como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Controlamos nossa língua, controlamos nossos olhares, mas ele diz, guarde o coração. Guarde o coração. De forma bem resumida é isso. Guarde o coração e guarde a mente. O coração, a Bíblia muitas vezes trata a mente falando do coração e coração falando de mente, porque isso tá ligado à alma, né? É. Mas é interessante porque ele vai... Pensamentos geram sentimentos e sentimentos, ações. É isso. Então, esse foi mais um vídeo do Comentando Provérbios. Acabamos de acabar o capítulo 4. Só lembrando, a gente não passa por todos os versículos, a gente não detalha detalhe por detalhe, porque aqui a gente quer trazer... É um incentivo, né? É um incentivo. A gente quer trazer um incentivo pra você. Cara, pega a tua Bíblia. Não anota só o que a gente tá falando, não, pô. Vai buscar a revelação do Senhor, não a revelação de Natanael e Abraão. Mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Por favor, deixe sua curtida aí, se inscreva no nosso canal, ative lá as notificações para toda vez que chegar um vídeo novo. A gente tá postando toda semana. A gente vamos gravar os 31 capítulos de Provérbios, então toda semana a gente vai estar postando vídeo novo. E ative as notificações para você receber. Por favor, se você viu algo aqui que te edifica, que traz para você mais sabedoria, não é o que nós estamos falando, é o que está escrito aqui. Também compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas que você ama, mande para aquela pessoa que você sabe que está precisando também de um pouquinho de sabedoria, né? E lembrando, não espere nada da gente, porque a gente está aqui buscando ser melhor, também buscando ser sábio. Vamos construir essa caminhada juntos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai estar também trazendo a reflexão do capítulo 5. Então, é isso. Tamo junto. Valeu? Valeu. Valeu.